Hoje, quero compartilhar com você uma reflexão que tenho certeza de que irá transformar a forma como você vê os momentos difíceis da vida. E ao final, você vai perceber que as dificuldades não são apenas obstáculos que surgem para nos derrubar, mas, ao contrário, são oportunidades que Deus nos dá para fortalecer a nossa fé. Elas são trampolins para um crescimento espiritual mais profundo, mais autêntico e mais duradouro. Eu sei que quando estamos vivendo uma crise, seja no âmbito pessoal, profissional ou até mesmo espiritual, as coisas podem parecer desmoronar. Os nossos sentimentos, nossas emoções, nossa visão de mundo, tudo parece instável e a tentação de cair no desespero é grande. Mas o que eu quero te desafiar a fazer hoje é olhar para essas crises de uma maneira diferente. O que aconteceria se, em vez de nos entregarmos ao medo e à incerteza, decidíssemos enxergar esses momentos de luta como chances para nos aproximarmos de Deus e fortalecermos nossa fé? É claro que isso não é fácil. Eu sei que, em meio à dor e ao sofrimento, as palavras de esperança podem parecer vazias e até distantes. Mas a verdade é que os maiores testemunhos de fé e perseverança não nascem nas facilidades da vida, mas nas dificuldades. As crises podem, na verdade, ser as grandes oportunidades de crescimento espiritual que muitas vezes não vemos à primeira vista. Neste vídeo, quero te contar sobre várias histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram algumas das maiores adversidades que você pode imaginar e que, no final, saíram mais fortes, mais firmes e com uma fé mais profunda. E mais importante ainda, vou te mostrar que essas histórias não são só de outras pessoas. Elas são as histórias de todos nós. Você, eu e qualquer outra pessoa que tenha enfrentado um grande desafio. Cada um de nós tem a capacidade de se tornar mais forte através das adversidades, e eu quero mostrar como você pode fazer isso. Quando estamos passando por uma crise, o que mais queremos é encontrar uma saída, encontrar uma solução. Muitas vezes, nossa primeira reação é de resistência. Queremos fugir da dor, queremos escapar do sofrimento, queremos ver tudo voltar ao normal. Mas, e se eu te dissesse que o normal que buscamos pode não ser a melhor coisa para nós? E se, em vez de tentar fugir das dificuldades, a verdadeira resposta estivesse em aprender a passar por elas de maneira diferente? Parece estranho, não é? Quando estamos no meio de uma crise, não conseguimos enxergar claramente. A dor nos cega, a ansiedade nos paralisa e o medo nos impede de dar os próximos passos. É por isso que, quando estamos em um momento de crise, precisamos parar e refletir sobre o que realmente está acontecendo. A crise não é um fim, ela é uma porta. Uma oportunidade que Deus nos oferece para crescermos e nos transformarmos. Ela não é o castigo divino, mas um convite para vivermos uma fé mais autêntica e mais profunda. Isso não significa que você vai sair de uma crise de imediato, ou que a dor vai desaparecer rapidamente. Não é isso que estou dizendo, mas o que estou tentando te mostrar é que a crise não é um obstáculo permanente. Ela pode ser, na verdade, o momento de maior aprendizado, a partir do qual você vai crescer e amadurecer espiritualmente de maneira extraordinária. E é exatamente sobre isso que quero falar com você agora. Como muitas vezes, é na crise que vemos o maior crescimento da nossa fé. Vou começar com a história de Mary. Ela era uma mãe solteira que, em um momento muito difícil, perdeu seu emprego pouco antes do Natal. Imagine a angústia que ela sentiu. O Natal estava chegando, a época do ano que deveria ser alegre e cheia de esperança, mas ela estava prestes a enfrentar uma das maiores dificuldades da sua vida. Sem emprego, sem saber como iria sustentar seus filhos, Mary se viu sozinha e sem direção. Ela se sentiu completamente perdida. Mas em vez de se deixar consumir pelo medo e pela tristeza, Mary fez algo extraordinário. Ela decidiu confiar que Deus tinha um plano para ela, mesmo quando as circunstâncias pareciam gritar o contrário. Ela se apegou à fé,
orou com fervor e pediu a Deus que a guiasse. Aos poucos, o que parecia ser uma situação sem solução começou a se transformar. Ela recebeu uma oferta de trabalho temporário que, com o tempo, se tornou permanente. E não só isso, essa mudança de emprego a levou a uma posição melhor e com mais estabilidade, algo que ela jamais imaginara. Mary aprendeu uma lição profunda. A nossa confiança em Deus não deve depender das circunstâncias, mas da certeza de que Ele é fiel e sempre tem um plano para nós. Mesmo quando não vemos uma solução imediata, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito melhor do que podemos imaginar. Agora, quero te contar a história de Josh. Josh era um atleta jovem e promissor, que estava no auge de sua carreira esportiva. O esporte era tudo para ele. Sua identidade estava completamente atrelada ao que ele fazia. Ele se via como um atleta, e o sucesso no esporte era tudo o que ele queria. Mas, um dia, sua carreira foi abruptamente interrompida por uma lesão grave. Ele não pôde mais competir, e sua vida virou de cabeça para baixo. Sem o esporte, Josh não sabia mais quem ele era. Foi nesse momento de dor profunda que Josh começou a descobrir algo surpreendente. Ele não era apenas um atleta. Ele era muito mais do que isso. Sua verdadeira identidade estava em Cristo, e não nas suas habilidades esportivas. Josh passou a entender que Deus o amava incondicionalmente, independentemente do que ele fazia ou do que ele conseguia conquistar. Esse processo de redescoberta foi doloroso, mas também foi transformador. Josh se tornou uma pessoa mais forte, com uma fé renovada e uma compreensão mais profunda do seu valor em Deus. E por fim, quero compartilhar a história de Sarah. Sarah era esposa de um pastor, um homem muito querido pela comunidade. Quando ele foi diagnosticado com uma doença terminal, Sarah se sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. O futuro dela e da sua família parecia incerto e sombrio. Ela não sabia como seguir em frente, nem como poderia continuar a ser a mulher de fé que sempre fora. Mas, no meio da dor, Sarah começou a perceber que Deus estava mais próximo dela do que nunca. Ela passou a confiar em Deus de maneiras que nunca havia feito antes, e sua fé se fortaleceu à medida que ela via a graça de Deus sustentando a sua vida e a vida do seu marido. Sarah aprendeu a depender de Deus de uma forma radical, e essa dependência trouxe uma paz inexplicável a ela, mesmo no meio da tempestade. É fácil falar sobre fé quando estamos vivendo em tempos de paz e tranquilidade. Quando tudo está no seu devido lugar, quando as coisas estão correndo bem, nossa fé pode parecer sólida e inabalável. Mas o verdadeiro teste da fé ocorre quando as dificuldades surgem. Quando a crise aparece e não há como escapar da tempestade, é nesse momento que realmente podemos medir a profundidade da nossa confiança em Deus. Se você já enfrentou uma crise, seja uma perda, um fracasso, uma doença ou qualquer outro desafio, provavelmente já sentiu aquele medo paralisante. O medo de não ser capaz de lidar com a situação, de não saber como vai ser o amanhã, de não conseguir encontrar uma solução para o problema. Esse medo é uma resposta humana natural, mas não precisamos ser governados por ele. Ao contrário, a fé nos desafia a ir além do medo, a olhar para a situação com uma perspectiva diferente. Em momentos de crise, o medo e a ansiedade podem tomar conta de nossos corações. E é aqui que a verdadeira jornada de fé começa. Ao invés de permitir que essas emoções nos definam, podemos escolher confiar que Deus está conosco, mesmo que não possamos ver uma saída imediata. Quando nos permitimos ser guiados por essa confiança, algo incrível acontece. A paz que vem de Deus começa a preencher os espaços que antes eram ocupados pelo medo. E, assim, encontramos a força para continuar. Se você está passando por um momento de ansiedade, eu quero te desafiar a ver isso de uma maneira diferente. Ao invés de se concentrar no problema, escolha focar na solução que Deus pode trazer. Quando você se rende ao controle de Deus,
você começa a experimentar uma paz sobrenatural que vai além da compreensão humana. Essa paz não é uma paz superficial que desaparece assim que a tempestade passa. Não, essa paz é profunda e duradoura, porque vem de saber que Deus está no comando, mesmo quando a tempestade ainda está ao nosso redor. Vamos falar agora sobre um conceito poderoso que vem em muitos momentos de crise: a resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar de adversidades e se tornar mais forte depois delas. Em tempos de crise, somos desafiados a ser resilientes, a não nos deixarmos vencer pelo desespero ou pelo medo, mas a nos levantarmos mais fortes e mais confiantes. Mas como podemos desenvolver essa resiliência? Como podemos aprender a ser mais fortes diante das dificuldades da vida? A resposta está em como vemos as crises. Se olharmos para as dificuldades apenas como obstáculos insuperáveis, ficaremos paralisados pelo medo e pela incerteza. Mas, se começarmos a enxergar as crises como oportunidades de crescimento, como momentos de lapidação que Deus usa para nos transformar, então a nossa perspectiva muda. A resiliência não é algo que vem naturalmente. Ela é cultivada no fogo das provações. Quando passamos por situações difíceis e aprendemos a confiar em Deus em cada passo do caminho, nossa fé se torna mais forte, mais firme. A resiliência é como um músculo que, quanto mais o exercitamos, mais forte ele se torna. Ao confiar em Deus durante as tempestades da vida, esse músculo da fé se fortalece e nos tornamos mais preparados para enfrentar os desafios futuros. Eu sei que, em tempos de crise, pode ser difícil ver como isso é possível. Quando a dor é intensa, quando a perda é profunda, a resiliência pode parecer uma palavra distante. Mas eu quero te encorajar a acreditar que, por mais desafiador que seja, você é capaz de se levantar. Cada passo que você dá em direção à confiança em Deus, mesmo no meio do caos, é um passo em direção a uma fé mais forte e mais resiliente. Algo que muitas vezes esquecemos, mas que é fundamental durante as crises, é o valor da comunidade. A crise pode nos fazer sentir isolados, como se estivéssemos sozinhos no nosso sofrimento. Podemos nos sentir como se o peso das dificuldades estivesse sobre nós e ninguém mais entendesse o que estamos vivendo. Mas a verdade é que não precisamos passar por isso sozinhos. Deus nos chama para viver em comunidade, para compartilhar nossas lutas e nossas vitórias com os outros. Quando nos abrimos para os outros, quando permitimos que nossa vulnerabilidade seja vista, abrimos espaço para que Deus trabalhe através das pessoas ao nosso redor. Às vezes, uma palavra de encorajamento de um amigo ou um gesto de apoio de um irmão na fé pode ser o que precisamos para dar o próximo passo. Eu quero te encorajar a buscar a comunidade de fé, especialmente quando os tempos estiverem difíceis. Não é vergonha pedir ajuda ou compartilhar sua dor com outros. Muitas vezes Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos trazer consolo, para nos fortalecer e nos lembrar de sua fidelidade. Ao longo desta jornada de fé, o que podemos aprender das crises? O primeiro ensinamento é que as crises são inevitáveis. Todos nós passaremos por momentos difíceis, e isso faz parte da vida. O que realmente importa é como reagimos diante desses desafios. Podemos escolher entregar nossa confiança a Deus, ou podemos permitir que o medo nos domine. O segundo ensinamento é que a fé cresce nas dificuldades. As maiores lições que aprendemos não vêm nos momentos de tranquilidade, mas sim quando somos desafiados. E é nesses momentos de desafio, quando mais precisamos de Deus, que Ele se revela de maneira mais poderosa e transformadora. Por fim, a crise nos ensina que não estamos sozinhos. Cada um de nós enfrenta suas próprias batalhas, mas Deus está conosco em todas elas. E, mais do que isso, Ele nos oferece uma comunidade de fé onde podemos encontrar apoio e força para seguir em frente. Chegamos ao final de mais um vídeo, mas antes de terminar, eu quero te deixar com um desafio.
Na próxima vez que você se encontrar no meio de uma crise, pare e pergunte a si mesmo: como posso ver isso como uma oportunidade de crescer na fé? Não se desespere. Não se entregue à angústia. Em vez disso, busque a oportunidade que Deus está colocando diante de você para confiar mais nele, para crescer em sua graça e para ser mais resiliente. Eu acredito com todo o meu coração que, quando escolhemos ver as crises da vida como trampolins para o crescimento espiritual, elas deixam de ser apenas obstáculos e se tornam portais para uma fé mais profunda e uma vida mais abundante. E aí, gostou do que compartilhamos hoje? Se este conteúdo tocou o seu coração e ajudou a iluminar um pouco o caminho da sua fé, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais vídeos como este. E se você conhece alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem, compartilhe este vídeo. Você nunca sabe o impacto que uma palavra de encorajamento pode ter na vida de outra pessoa. E, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos sempre trazendo mensagens inspiradoras e práticas para ajudar você a fortalecer sua fé, encontrar força nas dificuldades e viver com mais propósito. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vamos continuar juntos nessa jornada de fé e superação. Até o próximo vídeo.